Boa noite a todos. Paz do Senhor para os irmãos. Estou falando aqui porque o outro vídeo ficou um pouco baixo e eu não tenho muita prática no YouTube. Eu fiquei colocando até a língua para fora, mas os vídeos que eu fizer eu não vou editar, vai ficar do jeito que tiver. Se tiver algum erro de português vai ficar, o que tiver vai ficar, porque o meu intuito aqui não é passar uma coisa perfeita, mas passar uma coisa original para os irmãos e para o povo que está me ouvindo. Não é fácil falar pelo YouTube. Alguém pensa que é fácil, mas não é, porque embora quando há uma plateia de 1.000, 2.000 a 3.000 pessoas, também é difícil de falar, mas aqui também dá um pouco de nervosismo, porque a gente sabe que o vídeo ele toma proporções ainda maior, então alcança muitas pessoas, mais ainda. E eu vou tentar falar, porque eu tenho uma voz baixa, vou tentar falar próximo desse aparelhozinho aqui, que eu acho que é um microfonezinho, e espero que o áudio fique um pouco melhor do que aquele outro. Me chamo Esaú, são exatamente umas 2h45 da manhã do dia 19 de 3 de 2020. Eu quero falar aqui ainda sobre um pouco do outro vídeo que eu fiz. E nesse vídeo queria falar aqui um pouco da prevenção que nós devemos ter. E às vezes, com tantas notícias, o pessoal acaba que não obedecendo as prevenções e não fazendo de modo adequado. Então, por conta do pânico que gera, então às vezes as pessoas acabam até se esquecendo de se prevenir. Então eu vou tentar aqui me lembrar de alguns atos de prevenção que eu queria passar para vocês. Por exemplo, maçaneta de porta. É bom a gente pegar um paninho com álcool, sempre passar na maçaneta. Assento sanitário, é bom sempre passar um álcoolzinho no assento sanitário, ou então lavar com água sanitária e sabão em pó. Pia, né? Pia também, água sanitária, pia, torneiras, né? Fora as recomendações que são dadas, né, pelas autoridades, que é a utilização de máscaras, álcool gel e tá evitando estar em aglomerações de pessoas, muitas pessoas, porque pelo que eu estou vendo, esse vírus é um vírus que fica um pouco no ar e no ambiente, porque eu tenho visto os vídeos de médicos e profissionais da saúde que, além de colocar toda aquela roupa deles de proteção, ainda estão usando protetor facial. E eu também trabalho na área de prevenção, na minha vida, prevenção à segurança do trabalho, e geralmente aqueles protetores faciais que os médicos estão usando na construção naval ou construção civil, a gente indica mais para soldadores, para proteger de riscos provenientes de lixadeiras, ou geralmente de lixadeiras. E a gente vê que
é um vírus realmente muito forte para os médicos utilizar o protetor facial. Realmente é um vírus, eu estava examinando isso e reparando isso também. Os médicos da China, da Itália, eles estão com todo o aparato e também com o protetor facial. Isso me chamou muita atenção. Então é um vírus que fica no ar e no ambiente. Pelo que eu percebo, não sou médico, não sou da área da saúde, mas eu pude notar e fazer essa observação também. Bom, eu queria falar aqui um pouco sobre uma pandemia parecida com essa ou quase que igual a essa. E eu fui dar uma pesquisada e eu nunca, e não na história da humanidade, a pandemia que se aproximou mais dessa foi a peste negra, né? Foi a peste negra. A peste negra ocorreu entre os séculos 14 e 19 e por onde ela passou também fez um rastro de destruição. Eu quero colocar aqui, antes de começar a falar da peste negra, a diferença também da peste negra para o coronavírus. E a peste negra, ela realmente matou muitas pessoas. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que tenha outro que surgiu no mundo, outra pandemia mais grave do que a peste negra, mas eu não consegui localizar. Para mim foi a peste negra, foi a pandemia mais mortal que aconteceu no mundo. E a peste negra, ela, como eu falei, teve o seu início no século XIV e dizimou mais ou menos um terço da população mundial. Haja vista que a população mundial daquela época era de aproximadamente 450 milhões de pessoas. E bem diferente dos nossos tempos atuais, que são 7 bilhões e uma fração de pessoas. Então, a peste negra, o que eu pude notar é que ela teve picos elevados em alguns continentes, diferentemente do coronavírus. Mas eu quero falar especificamente primeiro da peste negra para não confundir as coisas aqui. Então, ela era transmitida pelo rato preto. E, pasme, esse rato era originário da onde? Da Índia e China. E ela foi disseminada na Europa durante o século XIV, justamente com os mongóis. Então, foi na época dos mongóis e na Rota da Seda. Então, a Rota da Seda fez com que a peste negra chegasse na Europa e no Oriente Médio. Mas o que eu pude notar foi que ela teve picos elevados na Ásia, no Oriente Médio e na Europa. Na Europa, ela dizimou quase 3/3 da população da Europa, da Eurásia todinha, matando 200 milhões de pessoas. A peste negra vitimou na Eurásia 200 milhões de pessoas. Na China, ela surgiu em 1334, na província de Hubei. Então, se não me falha a memória, a província de Hubei foi uma das províncias que surgiu o coronavírus. Então, eu achei muito interessante também isso aí, porque surgiu na província de Hubei, na China. E lá na China e na Índia, na China, principalmente na China, ela matou 2/3 da população da China.
teve regiões que quase 90% da população ela foi dizimada. Então, sobrando aí só 10% da população. E no Oriente Médio, um dos pontos do Oriente Médio onde se matou mais também foi no Cairo. Então, no Cairo, no Egito, matava mais ou menos 7.000 pessoas, 7.000 habitantes diariamente. Tanto é que o Cairo, ele retirou todos os tributos naquela época, porque senão não ia haver mais a população naquela região do Cairo. E foi uma pandemia também que matou muita gente no mundo. A pandemia da peste negra. Agora, por que a pandemia da peste negra é diferente do coronavírus em que? Porque o transmissor dela era um rato negro, que praticamente não existe mais hoje. O rato que existe hoje é o rato cinzento. E ela transmitia através da pulga do rato. E a gente sabe que naquela época não tinha os meios adequados de higiene, né? Naquela época, nos primeiros séculos, em todo o mundo vivia mais em conflitos, e principalmente na Europa, não tinha os meios adequados de higiene e os ratos viviam praticamente junto com os humanos. E especificamente esse tipo de rato, ele tinha uma aproximação maior com os humanos. Eles não viviam tão escondidos, não. E qual a diferença da peste negra para o coronavírus? A grande característica é que, como eu havia falado no começo, a peste negra ela teve seus picos elevados na Ásia durante o tempo. Isso dava fôlego para a população se restabelecer, vamos dizer assim, outras gerações viessem. Na Europa, se não me salvo engano, o pico maior foi do século XVI ao XIX. E no Oriente Médio também teve os picos elevados de mortandade. Ou seja, não foi uma coisa... A grande diferença dessa pandemia para o coronavírus é isso, que ela não foi... não atingiu todos os cantos ao mesmo tempo. Foi uma coisa que atingiu regiões, continentes e teve seus picos elevados durante alguns séculos. Ela durou aí quase 5 séculos, né? Porque começou no século XIV até o XIX, eu acho que dá uns 5 séculos. E a diferença é essa, que praticamente ela, embora se chegou no continente novo, que foi o continente americano, né, todo o continente americano não chegou com tanta força, porque os ratos eles subiam nos navios mercantes e pela corda e acabava assim se disseminando, né, pelo mundo todo. Foi assim que houve essa disseminação, porque os navios atracados eles subiam pelas cordas dos navios, e um dos meios de locomoção na época era mais embarcações e o meio aquaviário. Então isso aí fez com que disseminasse no mundo, mas o grande ponto da diferença é esse, que a peste negra, apesar de que matou muita gente e dizimou muita gente da população mundial, não foi simultaneamente como o coronavírus. O coronavírus é uma coisa apocalíptica. Desculpa. É uma coisa que parece um apocalipse, porque o vírus ele é transmitido muito rápido muito rápido, e picos elevados na mesma proporção.
Então hoje o mundo tem 7 bilhões e mais um pouquinho de pessoas. E esse vírus está alcançando todo o planeta, todos. Então, e de uma forma que é simultaneamente. Não, ou seja, não é daqui a tantos séculos vai chegar na Europa, não. É simultaneamente, é uma coisa realmente que parece o apocalipse. Essa é a grande diferença do coronavírus para a peste negra. As outras epidemias que eu vi foram em casos mais isolados, em algumas regiões da África, outras regiões da Europa. Houve um período de epidemia, mas essa agora é muito diferente que eu vejo do meu ponto de vista. Isso é o que? Isso é Deus para mostrar a fragilidade do homem, que o homem tem que depender dele, porque o homem é muito soberbo. A gente vive num mundo, não é nem moderno, é pós-moderno. E a gente vive na tecnologia que os europeus, o povo da Ásia e do Oriente Médio, quando surgiu a peste negra, não tinha essa tecnologia. E mesmo diante de tanta tecnologia, você vê o ser humano impossibilitado de trazer uma cura, de trazer uma doença, porque realmente isso é para acontecer, para o homem deixar de ser soberbo e buscar mais a Deus, porque Deus, Jesus, ele está às portas e o homem ele não procura Deus, apesar de que Deus faz de tudo para alcançar o homem, mas ele não procura Deus. E eu quero meditar aqui com vocês também em Apocalipse 6, o capítulo 6, os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com a espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Então a gente vê aí que provavelmente esse cavaleiro, o cavalo amarelo, e quem está sobre ele tem o poder e a liberdade de realmente matar a quarta parte da terra com a espada, com fome e com peste. Ele fala com peste. Então esse cavaleiro tem toda a liberdade. Então a gente pode ver também que é uma situação que é permitida por Deus, justamente para que o homem se volte para ele, para que o homem o busque. Isso é para a gente refletir e voltar. Eu nunca senti tanta vontade de orar, de buscar o Senhor, como eu estou sentindo agora. Porque eu sinto que é o prenúncio da vinda de Cristo. E às vezes quando eu estou orando e meditando, é como se eu estivesse vendo Jesus Cristo vindo na glória, com grande poder, com seus anjos. Aquele que foi humilhado, que foi detratado pelos soldados romanos, aquele que foi arrancado partes das suas costas, do seu couro, com aqueles chicotes romanos. Ele um dia vai vir, ele vai vir com poder e glória, e todo olho o verá. Então, basta a gente crer em Jesus Cristo, se render a Ele enquanto há tempo.
não seja que nem eu falei aqui no vídeo anterior, que eu fiz o anterior, como a geração de Noé que não deu ouvidos, mas deu ouvidos, infelizmente, meus irmãos. Algumas pessoas de dentro da igreja, elas zombam. Não é só fora da igreja não. Dentro da igreja, não há mais essa esperança que Cristo vai voltar um dia. Muitas zombam, muitos dizem que é coisa da cabeça das pessoas, que é fanatismo. Muitos dizem, mas aconteceu tantas coisas. Esse inimigo que a gente está enfrentando, que o mundo todinho está enfrentando, ele é muito maior do que todos que já aconteceu na Terra. Por que ele é maior? Porque ele é invisível. Eu citei aqui o caso da peste negra. A peste negra, pelo menos eles sabiam que era um rato, o transmissor, e que era a pulga. E esse que ninguém vê, que ninguém sabe, então é um vírus muito maior e mais mortal e um inimigo invisível que ninguém vê, que ninguém acha uma solução. É um inimigo muito feroz que a humanidade está enfrentando. Mas é profético também. Aí o povo diz, não, mas já aconteceu tanta coisa no mundo, já aconteceu guerra, a Segunda Guerra Mundial, sim, aconteceu, de fato. Mas a Segunda Guerra, como diz, mundial, Segunda e Primeira Guerra. Mas o foco principal dessas guerras foram a Europa. Então, a Guerra Mundial, ela aconteceu mais, a sua concentração maior